Opa, e aí galera? Quanto tempo que a gente não se vê, hein? Tava sumido. Até os movimentos ao nosso redor começaram a ser afetados com o nosso reencontro. Fazia tempo que a gente não se juntava. Hein, pô, vocês sumiram. Não é que vocês sumiram, né? Porque a gente se vê na escola todo dia. Mas assim, já estava meio abalado e tudo mais. Até fiquei meio sem graça de aproximar de vocês assim do nada. De trabalhar o clima, né? Que assim, eu não sei qual é a sensação de ser perseguido por alguém maníaco doido da cabeça. Tá tudo bem, Sarah. Você não tem culpa de nada. Pra falar a verdade, conversar com vocês até alivia um pouco do clima, porque, sendo bem sincero, realmente tá um bagulho doido. Mas e aí, vocês disseram pro Nanju que tava acontecendo alguma coisa? É algo grave? Bem, Hosuki, na verdade eu acho que eu posso explicar isso de forma mais clara, já que fui eu que mandei a mensagem pro Nanju. Basicamente, eu comentei isso com o pessoal e simplesmente todo mundo teve o mesmo sonho de forma bizarra, assim, foi o exato mesmo sonho, só que em dias diferentes, como se fosse uma sequência, sabe? Primeiro fui eu, depois foi Sarah, depois foi Lia, aí foi a Mia, aí foi a Luna, aí foi o Kai, aí depois o Félix comentou com a gente, a Somin, sabe? Como se fosse uma ordem de pessoas. O último, pelo que eu me lembro, foi o Ryujin. A não ser que mais alguém tenha que sonhar e a gente ainda não sabe. E você disse que o Nanjun sonhou esses tempos também. Só que o sonho dele, pelo que ele falou, foi diferente do nosso. Mas é como se fosse uma sequência, sabe? Uma ordem de pessoas em específico. Que estranho. Todo mundo tendo o mesmo sonho de forma de sequência. E não é como se tivesse dividido por gênero, sabe? Primeiro as meninas, depois os meninos, ou vice-versa. Ou uma ordem de idade, já que não faz sentido porque a Mia é mais nova que a Luna, o Félix e o Ryujin são mais velhos que vocês. Realmente, não tem, é uma sequência estranha, não é uma sequência assim que você consegue perceber, seja pela idade, gênero, altura, porque não faz sentido, de estranho. Mas com que exatamente vocês sonharam? Então, Terry, a gente tá com um pouquinho de medo de falar isso pra tu, sendo bem sincera. Porque assim, você ainda tá se recuperando do grande retrocesso que você teve há alguns dias. E tá rolando todo um balalau com vocês e tudo mais, então eu queria saber se vai dar bem a gente contar isso pra você. Porque assim, a gente sabe que os meninos vão contar pra você alguma hora, só que a gente não sabe se é um bom momento contar agora. Agora você deixou o Tetê mais preocupado, Luna. Se foi? É que assim, Tetei, a Mia até mesmo falou com a Luna. É porque esse sonho, por mais que o sonho do Nanjun tenha sido diferente do nosso, todo mundo sonhou com a mesma pessoa, que é aquele sorriso macabro. É por isso que a gente tá meio sem graça de falar com você aqui, porque meio que ele tá atrás de você. Por isso que a gente tá meio sem graça de falar. O sorriso? De novo ele? A gente agradece, Mia, a compreensão e o respeito de vocês. Esse assunto, ele, de certo modo, sim, é delicado, mas é por outros motivos. A gente ainda vai explicar de forma clara pra vocês, porque, querendo ou não, a gente vai ter que comentar sobre isso. A gente só tá esperando o Tei se estabelecer bem mentalmente, porque justamente esse assunto envolvendo esse cara afeta principalmente ele, porque ele foi o tempo todo o alvo desse cara. Tanto que é por isso que ele acaba vendo eu e os meninos como rivais, inimigos, como pedra no caminho, sabe? Porque o alvo dele não é a gente, é o Teihan. Então qualquer pessoa que vai impedir dele chegar ao Teihan vai se tornar um problema para ele. E não importa o que ele tenha que fazer, ele vai fazer o que for necessário. Por isso que a gente não comenta muito sobre ele, justamente porque, dependendo de certos assuntos envolvendo esse maluco, dá gatilho no Tei. Porque a gente não chama ele de doido à toa ou de doido e meio, ele realmente é doido. No sentido de que você tem que ter medo só de você saber que ele é doido. Não é alguém que assim você pode duvidar ou pode desafiar. Porque ele é um doido a ponto de, se você desafiar ele querer topar esse desafio e ser 3, 4 vezes pior do que você estava esperando que ele fosse. Esse cara, ele é alguém
que não dá pra prever. É assim, você acha que você já sabe o que ele vai fazer, ele consegue te surpreender mais e mais. A gente achou que tinha se livrado desse cara lá no início e a gente acabou sendo surpreendido com ele vivo. É por isso que a gente evita falar desse assunto, porque ele é literalmente um lunático, psicopata, obcecado, um maluco completo. Se pá, ele é pior que o Coringa e qualquer outro doido misturado junto. Ok, Junko, isso realmente deu medo. Assim, eu sabia que a gente tinha que ficar preocupado com esse doido, né? Afinal, é um doido. Só que eu não tinha noção que era nesse nível de doidura. É pior que hospício? Eu acho que nem o hospício ia ter coragem de internar esse cara, nem a prisão ia ter coragem de ficar com esse cara preso. Provavelmente, se ele pegar a sentença, seria a sentença de morte a mais fácil possível, a mais rápida. Porque ninguém ia querer ouvir as últimas palavras desse cara de tão maluco que ele é. Ai, gente, você tá dando medo, pode parar. Não gostei. Não gostei, não gostei, não gostei. Vamos cortar esse clima pesado desse cara doido, que eu não gostei dele, não. Concordo com minha irmã, por mais que seja um milagre. Porque, sinceramente, se esse cara é doido desse ponto, agora até eu tô com medo. Como que faz pra evitar esse doido? Essa é a questão. Não dá pra evitar. Ele vai aparecer e vai atacar a qualquer momento. A única coisa que a gente tem que fazer é esperar. Esperar ele dar uma brecha. O erro dele, principal, é achar que ele é intocável. Achar que ele vai conseguir aquilo facilmente. É só esperar ele subir um pouco o ego e já já ele se entrega. É só esperar. E se tem uma coisa que eu não sou impaciente, não sou o terrão da vida, não pode ter paciência. Eu tenho ansiedade, gente, ó. Dá pripaque em mim. Parece não, eu vou ficar ansioso, vou ficar com medo de dormir, ficar com medo de ir pra escola. Pera, pra escola não, é pra faculdade. Mas mesmo assim, vou ficar doido. Você tá maluco? Esse trem maluco aí da bagaça? Não. Eu concordo com o Ryujin, sendo bem sincero. E outra coisa, vocês disseram que ele é um doido a ponto de que a forma mais rápida de combater ele é fazer ele morrer da forma mais rápida, sem deixar com que ele dissesse as últimas palavras. Mas pelo que eu entendi, vocês já fizeram isso, só que não funcionou. Ou não fizeram? Bem, foi algo desse tipo. Na verdade, a gente não tem total compreensão sobre esse assunto. Essa parte a gente admite que é uma página em branco. Quem enfrentou ele na primeira batalha final foi o Tei. Ele enfrentou esse maluco sozinho. E é isso que preocupa a gente. A forma como o Tei, depois desse dia, nunca mais foi o mesmo quando escuta o nome desse cara. É por isso que a gente prefere chamar ele de Sorriso. Parece que por algum motivo esse nome dele dá uma loucura no Tei. Ele começa a simplesmente entrar em crise, querer bater em tudo, em todos, querer desaparecer. Sabe? A gente não sabe o que aconteceu naquele dia porque nem o Tei fala. Então, esse momento, quando a gente contar de fato o que aconteceu envolvendo tudo desde o início, nós também vamos finalmente descobrir o que raios aconteceu naquele dia. Que a gente encontrou o Tei quase à beira da morte naquele dia, literalmente. A gente não sabe o que aconteceu, tanto que é por isso que a gente achava que ele estava morto. Pelo fato dele simplesmente ter sumido, era como se ele virasse pó. Eu não sei nem o que falar depois dessa. Realmente, Yoongi, agora você me deixou sem palavras. Oh, olha que graça, todos juntinhos. Seria tão bom tacar uma bomba aqui nesse exato momento. Mas não dá. A minha princesa tá ali no meio. Ô, doce princesa, por que você tem que andar junto de pessoas tão baixas? Você merece algo grandioso, algo a alto nível, algo tão precioso quanto você. Algo que, assim como você, deveria ficar em uma caixa, preciosa e nunca sair de lá. Michael, por que todo mundo começou a sonhar com ele? O que de fato ele fez? O que ele tá fazendo aqui? Tão perto. Olha, parece que alguém me viu. Oi, princesa. Bons sonhos. Asa.